E fala, meus Bitcoiners, notícia urgente acabou de sair, eu tive que parar tudo o que tá fazendo para gravar esse vídeo aqui e te explicar exatamente o que está acontecendo. A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, não vai recorrer à justiça americana para anular a decisão de transformar o GBTC em um ETF de spot. Isso muda tudo o que a gente está pensando aí com relação à aprovação dos ETFs e inclusive pode antecipar essa aprovação e pode sair bem antes do que a gente imagina. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo sobre isso, fazer uma análise do Bitcoin, te passar estratégias, porque depois dessa notícia toda a visão do mercado acaba de mudar. Para você ter uma ideia, a notícia é tão recente que ainda nem tem uma notícia tão completa e em português, certo? Então eu vou tentar aqui dar uma resumida de tudo que está acontecendo, de tudo que saiu e tá te passando. Então, basicamente é isso que eu falei, tá? A SEC americana não tem planos aí de apelar a decisão da corte com relação ao ETF de Bitcoin, juntamente com a fonte, isso diretamente lá de Nova York, saca? Só que o que acontece? Hoje era o prazo final para a SEC estar apelando a essa decisão. E recapitulando tudo o que aconteceu, a Grayscale é uma empresa de fundos de investimento e fundos de investimento em criptomoedas, em Bitcoin, que já tem fundos listados na bolsa, ETFs listados na bolsa do mercado futuros. E elas estão com processo já há vários anos de tentar converter esse ETF de Bitcoin que é negociado no mercado futuros em um ETF spot. Há uns meses atrás, a Corte dos Estados Unidos decidiu que não havia motivos legais para a gente estar vendo esse ETF não ir para frente. Então, de acordo com a lei dos Estados Unidos, a Grayscale teria uma aprovação legal, judicial, para estar negociando esse ETF. Porém, não bastava isso. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, também teria que estar aprovando. Porém, a SEC ela prometeu entrar com um recurso para anular essa decisão judicial e teria até meia-noite do dia de hoje para estar levando esse processo para frente. E olha só, essa notícia aqui, né, ela é de mais cedo, até então a SEC ela não tinha falado sobre ir manifestar ou não, e a gente viu que a SEC ela não vai apelar à corte, ou seja, ela não vai recorrer à corte e anular. E o que acontece se não tiver esse apelo da SEC, se a SEC ela não recorrer à corte? Basicamente, não vai ter motivos legais para esse ETF da Grayscale não virar um ETF de Bitcoin, certo? Então, como a SEC ela não recorreu, se ela não achar um motivo para estar negando esse pedido de ETF, pode ser que o pedido da Grayscale saia primeiro do que os demais. E a partir do momento que a gente tiver um único pedido aprovado, os demais não tem por que não serem aprovados, certo? Não existe motivo legal, não tem por que você bloquear um e recusar outro, sendo que eles possuem a mesma proposta. E é justamente isso que estava acontecendo. Então a SEC ela teria até a meia-noite dessa sexta-feira para estar recorrendo à decisão da justiça em favor da Grayscale. Caso contrário, daqui a 7 dias será encerrado e a Grayscale vai poder começar a trabalhar com a equipe da SEC para iniciar o processo de aprovação do ETF. Como não recorreu, provavelmente é o que a gente vai estar vendo ao longo dos próximos dias. Até então, a notícia é muito recente, a notícia ela literalmente acabou de sair, certo? Olha só, a fonte é a Reuters, eu acho que é isso. A gente não tem notícia em português, a gente não tem matéria falando sobre isso. Acabou de acontecer mesmo, acho que isso aqui tem, aqui ó, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45 minutos que essa notícia veio à tona. Até o mercado descobriu o que estava acontecendo, até eu descobri, foi praticamente aí uns 15 minutinhos. Então assim, foi só eu descobrir, ver mais detalhes da fonte que eu vim aqui passar para você. Bom, obviamente o Bitcoin ele reagiu positivamente, né? A gente chegou a ter uma alta aí de praticamente 1,5% em apenas alguns minutos, mas o que me chama mais atenção é justamente o volume. Então agora eu vou fazer uma análise e falar de probabilidades, porque primeiro, a gente pode estar vendo uma aprovação do ETF, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Agora vai iniciar um processo entre a SEC e a Grayscale para estar desenvolvendo um produto que seja de acordo
com as normas da SEC. Então podem ter vários pedidos de aprovação, esses pedidos podem ser negados, né? A SEC ela tem um prazo também para estar aprovando esses pedidos, não é porque foi aprovado que amanhã já vai ter ETF de Bitcoin, não é assim. Então a gente vai ver ao longo dos próximos dias esse processo se encaminhar, em especial ao longo dos 7 dias, isso é extremamente importante. Bitcoin rompe a região dos 27 mil dólares, região cuja qual tinha muita ordem institucional segurando o preço. Inclusive, a gente estava assim numa região de suporte, eu vinha falando isso, a região entre os 26.500 e os 26, e agora rompemos os 27. A gente não tinha rompido antes, justamente porque nos 27 a gente tinha uma pressão vendedora muito grande. Olha só, tudo isso aqui é ordem institucional que estava segurando o preço. E vale falar que agora a gente ainda está numa região de resistência. Então tivemos a notícia, tivemos a euforia, vamos ter uma precificação aí ao longo das próximas horas. Não acredito que o preço vá subir muito além do que já subiu, porque a notícia já saiu, o fato já veio à tona, então o mercado ele já está agindo. A partir de agora, tudo que acontecer provavelmente vai ser FOMO com relação à notícia, porque não tem ETF aprovado e tem muita gente presa na região dos 27K, beleza? Por exemplo, a gente tem aqui uma região que antes era uma região aqui de suporte e agora vai virar uma região de resistência. Saiu tudo zoado aqui, né? Porque o Iminha tava ligado, né? Fazendo vídeo aqui no improviso, eu nem olho o que tava aqui. Mas, muito bem. Região de resistência, região de suporte tende a virar região de resistência porque muita gente comprou esse fundo, tentou fazer bottom fishing, tentou continuar aquela tendência de alta que vinha se formando. E o que a gente precisa ficar de olho para o Bitcoin agora? Primeiro, né, se a gente quiser ver um princípio de reversão, no curto e médio prazo seria interessante essa onda de alta do Bitcoin chegar pelo menos acima dos 27.600 dólares. Isso caracterizaria esse movimento de baixa como um falso rompimento. Mas principalmente, e o mais importante, que poderia fazer todo o mercado passar a olhar o Bitcoin como uma forma mais otimista, seria o rompimento devido dos 28.500 dólares juntamente com fechamentos, continuação. A gente não pode ver rejeição de mercado. Só assim o preço vai começar a subir. Lembre-se, a gente está numa tendência de baixa, essa tendência ela assumiu no momento que a gente perdeu os 27 mil dólares, a gente fez o pivô de baixa, certo? E ainda assim a gente continua nessa tendência. Então a gente teve uma queda nos últimos dias, olha só, num período de 7 dias a gente caiu aí 6%, então não fique muito animado por enquanto, agora que o Bitcoin está subindo 1%, porque a gente está numa região de resistência. Essa notícia ela saiu, ela é importante, sim, legal, mas ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. O Bitcoin ainda tem uma maior probabilidade de fazer um topo descendente contra o topo prévio, justamente nessa região aqui de Fibonacci, essa região de interesse do mercado, que é uma região de resistência. Eu só me interessaria para o Bitcoin começar a subir se primeiro a gente romper os 27.600, que é a região de Fibonacci, e principalmente fazer esse pivô superando topos prévios, superando a região dos 28, o que aí sim a gente poderia ver o Bitcoin com um viés mais altista. O que está me preocupando nesse exato momento é porque a gente está com muito comprador no mercado, certo? Em especial nessa região aqui de consolidação, ó, a gente não teve uma diminuição tão brusca do long short ratio, enquanto a gente teve uma queda no open interest, ou seja, isso não foram essa queda no long short ratio, que nem foi uma queda tão acentuada assim, veio proveniente de pessoas fechando as posições em short e não fechando posições em long e não de pessoas abrindo posições em short. Então, a gente continua sem muita liquidez e, ao meu ver, o motivo pelo qual esse movimento ele não foi tão intenso assim, é justamente porque a gente não tinha tanta gente em short para ser liquidada, certo? A maior parte das pessoas estava em long. Você pode ter certeza que se esse tipo de notícia acontecesse com a maior parte do mercado acreditando na queda, esse movimento seria muito mais intenso. E a tendência é que agora o FOMO
venha, as pessoas começam a querer comprar Bitcoin e isso tira ainda mais liquidez para o preço continuar subindo. Por isso que as notícias depois que elas saem, elas não costumam ter um impacto muito longo, costuma ser algo mais imediato. Quanto mais pessoas quiserem comprar o Bitcoin aqui, menos liquidez a gente vai ter para o preço continuar subindo. Em contrapartida, se o preço resolver reverter a baixa, com a maior parte do mercado acreditando na alta, a gente pode ver movimentos mais fortes, certo? Então, considerações finais. Sim, é uma notícia importante, uma notícia impactante, uma notícia que vai mexer para o mercado e pode trazer grandes expectativas para essa aprovação de ETF para esse final de ano de 2023, mas a gente precisa ter calma nesse momento, não agir na euforia, levar a razão principalmente em consideração, e estamos numa tendência de baixa. Ao longo dos próximos dias vão ser divulgados mais processos, mais detalhes sobre esse processo. A SEC ainda pode entrar com algum recurso, alguma justificativa para estar anulando isso, né? Ela pode simplesmente falar, não, eu não vou entrar no processo para reverter esse negócio da GBTC, mas ao longo da semana que vem ela pode falar, mas ainda a gente não pode aprovar por causa disso. Então assim, tá muito incerto, não tem muita notícia. O mais prudente a fazer é aguardar. Como eu falei, né, sobre posições vendidas, posições de short nesse pullback, nessa região, nesse reteste aqui, agora já fica um pouco mais complicado, certo? Quem é mais agressivo vai operar a favor da tendência e esperar uma continuação do pivô, mas quem é mais conservador vai aguardar a poeira abaixar para de fato saber se essa notícia ela é mais FOMO e a gente vai continuar uma queda, buscando aquele cenário, né, de alvo na região dos 25 mil dólares com o rompimento dessa figura, ou se a gente vai fazer um falso rompimento e voltar para os níveis acima dessa retração de Fibonacci. É isso que a gente precisa ficar de olho aí nos próximos dias, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, né? Te atualizando aqui como sempre, então esmaga esse like, eu quero ver muito like aí para eu estar trazendo essa notícia em primeiríssima mão aqui para você. Não esquece de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana, um ótimo dia e valeu, galera. Falou!